Oi, gente, boa noite. Olha, como combinamos que teria que ter sido na semana passada, que era justamente a gente conseguir realizar o procedimento de rinomodelação, porém a gente não conseguiu por conta das chuvas na quinta-feira, que estavam muito fortes, e a gente não conseguiu fazer e fizemos só uma aula teórica. E hoje nós iremos realizar o procedimento da rinomodelação de Larissa, e que nessa paciente nossa, que ela inclusive é a nossa consultora, para que ela fique ainda mais bonita. Então, o nariz dela, na verdade, ele é um nariz que ele está precisando só dar uma modelada para melhorar um pouco o quê? Vocês vão ver aí nessa foto que a gente vai mostrar para vocês, que esse nariz, que é o nariz dela, tá? Ele tem um pouquinho a ponta caída, que essa columela dela já está fazendo uma angulação bem baixa aqui na região, daqui quando ela pega a parte cutânea do lábio, e eu preciso dar uma levantada, uma leve levantada nessa região da columela, que está descendo um pouco a ponta, e ao mesmo tempo dar uma melhorada o quê? Para afinar, para fazer uma melhoria nesse dorso do nariz dela, para deixar ele mais fininho, que observem que ele tem um osso aqui mais largo. Então, com isso, a gente vai ver se a gente vai melhorar ainda mais esse dorso. O primeiro passo que nós já fizemos foi a anestesia. Então, qual foi a anestesia que nós fizemos? Primeiro, nós fizemos uma infraorbitária do lado direito. A quantidade nós usamos metade de um tubete, como se fosse 0,9 ml de lidocaína, e também usamos a mesma quantidade do outro lado. Então, e fizemos primeiro a infraorbitária, depois nós fizemos a supratroclear, e depois nós fizemos também na região da pontinha e na região do forame incisivo, para que deixe toda essa regiãozinha anestesiada. Então, já fizemos essa anestesia e agora nós vamos já começar a realizar o procedimento. Então, primeiro nós vamos fazer o protocolo. Esse protocolo, eu vou precisar, primeiro passo, avaliar se ela tem tecido nessa região. Então, agora a gente vai mostrar a câmera já aqui, para que a gente veja melhor esse procedimento, tá bom? Um segundo que a gente vai só passar para cá, para essa região. O que é que a gente faz? Aqui já está um pouquinho assim branquinho, porque a gente também anestesiou essa região lateral. E olha como isso aqui dela é bem larguinho em relação a essa região aqui, que é a parte final aqui do nosso nariz. Então, dessa ponta nasal. Então, a ponta nasal dela está um pouco para baixo, porque essa columela aqui, ó, eu preciso levantar um pouco para que ela fique mais... O ângulo dela, que o ângulo feminino tem que ser entre 90 e 95 graus. Então, aqui a gente vai melhorar essa angulação do nariz, vai dar uma melhorada na ponta nasal e, ao mesmo tempo, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos observar, não sei se está dando para vocês verem aí, ó, a quantidade de pele que ela tem aqui em cima. Tá dando para ver aí, Matheus? Então, ó, tô aqui, o que é que eu faço, ó? Eu levanto aqui, ó, para a gente ver se tem quantidade de pele suficiente nessa região, ok? Então, eu sei que ela tem pele, porque se ela não tiver quantidade de pele aqui, eu não vou poder, porque não vai ter espaço para colocar o fio, e também eu não vou poder colocar o preenchedor por não ter espaço. Então, para isso, o primeiro passo, a gente precisa observar isso. E agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a marcação do que nós vamos realizar. Então, o primeiro passo já foi feito, né, que é a anestesia. Então, agora, o que é que a gente vai fazer? Quer que vire um pouquinho aqui? Pode ser. Então, aqui nessa região, a gente vai ver, ó, nessa região aqui, certo? É a parte alar. Então, eu vou no meio dessa parte alar, eu vou fazer uma reta até chegar ao outro lado. Da mesma forma do outro lado. Então, aqui bem no meio, eu passo. Por quê?
Aqui é a ponta que a gente tem hoje, só que eu tenho que fazer essa pontinha mais aqui para cima. Então, essa região aqui, a gente vai levantar isso aqui e fazer a ponta mais aqui. Na região, um pouquinho mais atrás dessa ponta que tá caída aqui. Primeiro, antes de fazer aqui, eu vou fazer primeiro a columela. Eu vou posicionar a columela. Depois que eu posiciono, aí é que eu vou... O último é a ponta nasal. Então, vamos ao primeiro protocolo, que vai ser a colocação do fio. O que é que esse fio vai fazer? Ele vai melhorar um pouco essa região aqui de dorso e, ao mesmo tempo, melhorar também tanto a angulação como o peso dessa região aqui, ó, que ele tá fazendo isso. Então, eu vou dar um suporte maior a ele com o fio. Então, nós vamos abrir o fio aqui. Deixa eu mostrar a vocês aqui o fio, tá? Aqui, quando eu vou fazer com o fio, o que é que a gente já faz? A gente troca de luva. Até agora, a anestesia eu fiz com a luva normal. Agora, nós vamos fazer com a luva que seja estéril. Porque eu preciso que toda essa região esteja sem infecção, sem local que eu possa levar a alguma coisa que dê alguma infecção. Então, por isso, a gente vai usar já a luva estéril. Então, vamos trocar a luva. Estamos colocando agora aqui a luva estéreo, tá? Para trabalhar com fios, você sempre deve trabalhar com a luva estéreo. E agora nós vamos pegar o fio, que estará aqui dentro. Já deixou aqui, ó. Esse fio, que ele é um fio que é chamado de fio Nuse. Então, ele é um fio próprio para a região nasal, ó. Ele é um fio que também tem espícula e que a gente vai colocar ele, eu não vou poder colocar o fio na pele, né, claro. Então, eu vou colocar ele nessa região do dorso e o outro nessa região da columela, tá? Então, a gente vai fazer isso e isso aqui. Então, vamos botar o primeiro no dorso. Então, como a gente vai fazer isso? Então, nós vamos pegar, sempre trabalhar com gaze, sempre, para que essa região aqui, ó, vou fazer, se você sentir alguma coisa, eu já anestesio mais, tá bom? Então, bem no centro aqui, ó, da região nasal, bem no meio dessa columela, ó, então eu vou vir e vou fazer, se sentir, avisa. E eu vou colocar somente o bisel da minha agulha, tá? Só o bisel, mais nada. Ó, não coloco a agulha, somente o bisel. E agora, eu tiro aqui o fio, que aqui tá com a cânula, e ó, seguro aqui, já seguro com a gaze, para não ficar sangrando. E vou com o fio, de que forma? Eu vou colocar o fio, ó, para cima, a saída do fio, tá? Então, vou chegar aqui, ó, coloco aqui e vou levantando e levando essa minha cânula. Sentiu, avisa, tá bom, Larissa? Não pode sentir, tá? Ok. Então, ó, lá vamos nós, ó, foi. E olha onde ele tá a minha cânula, ó, ela mexendo aqui, ó. Então, eu vou colocar ela o quê? Bem no centro dessa minha região. Sempre quando eu for levando, eu sempre tenho que ficar segurando a parte de trás, tá? Aí agora o que é que eu faço? Seguro aqui a ponta da minha cânula onde tá. Seguro a ponta dessa minha cânula e vou começando a girar
e tirar bem devagar para que eu segure meu fio aqui, para que ele não venha, tá bom? Ó, e o fio tá vindo, ó. Aqui já ficou o que? O excesso. E ó, o que é que eu faço? Eu vou fazer isso, vou ativar meu fio, ó. Ativo ele de novo. E o que é que eu vou fazer aqui, ó? Ativar, vou fazer assim. Segurar por mais ou menos uns 3 minutinhos aqui. Pra quê? Pra que ele fixe nesse subcutâneozinho daqui da pele. E já melhore mais essa força da pele aqui. Aí eu tanto faço aqui, como também aqui, ó. Então a gente vai segurar isso aqui. Ó. Seguro nessa região. Ó. Olha como ela tem, a quantidade que ela tem de pele aqui. Depois que eu faço isso, eu vou de novo, ó, ativo o fio, volto. E aí agora nós vamos colocar o inferior, que é na columela. O da columela eu vou vir reto e vou até tocar na crista óssea, daqui. Então, quando ele toca na crista óssea, chegou ao ponto que eu quero. Então, aí agora nós vamos pegar o outro fio. Olha o outro fio aqui, tá? E a gente vai novamente, vamos pegar aqui, ó. Aí eu venho, seguro essa região e vou o quê? Ó, nesse mesmo local que nós colocamos o outro fio, a gente vai fazer a mesma coisa com esse aqui. Só que ele agora, ó, o que é que eu faço? Seguro aqui essa região, que é a minha columela. E vou, deixa eu ver aqui, deixa eu botar ele mais pra cima. E ó, vou segurando ele. Ó, ele vai ter que estar o quê? À frente da columela, bem aqui, ó. Eu sentindo que ele tá aqui. Vou indo reto, até tocar. Ó, aqui tocou o osso, o periósteo. Ó, então eu faço isso e vou fazer a mesma coisa. Vou segurar aqui embaixo a ponta final, aonde tá a ponta dessa cânula, e vou rodando lentamente e vou levando o fio e segurando no meio da minha columela. Ó. Já está aqui o outro fio. O que é que a gente vai fazer agora? Vai ativar esse outro fio também. Fazendo assim, ó. Olha o que o nariz já faz. Isso, isso, isso. Pra quê? Pra que eu agora, o que é que eu faço? Eu chego aqui, nesse meio, vou segurar aqui, ó. Segurar um pouco entre esses dois. Porque o que é que acontece? O fio, na verdade, ele vai dar um suporte melhor, um suporte maior. Olha como já melhorou esse ângulo dela aqui, ó, só com o fio. Ó. Pode observar esse ângulo, olha como isso aqui já levantou. Olha como isso já tá mais bonito. Então, agora, a gente vai pegar a nossa tesoura. Vou pegar minha tesoura e vou cortar. Então, como é que eu corto esse fio para que depois ele não pode voltar para ficar aparecendo? Porque se ele aparece, o que é que vai acontecer se ele aparece? Depois ele vai ter contaminação. Então, não pode ficar de jeito nenhum. Olha o que eu faço. Eu travo aqui, ó. Olha como já faz, ó. E agora a gente faz o quê? A gente pega, puxa o fio, esse daqui, ó. Esse é o inferior, tá vendo? Então, chego, faço isso. Pego minha tesoura, empurro o máximo que eu puder, ó, e corto.
Ó, não pode ficar aparecendo nada de fio. Aí agora vamos o outro, né, ó. Empurro, tá vendo aqui, ó, empurro máximo. Ó, você não pode ficar vendo nada de fio aqui, ó. E agora eu vou moldar um pouco com esse fio, moldar um pouco aqui também, ó. Então, nós já começamos a estruturar esse nariz, começamos a melhorar o ângulo dele, ó, que a gente já deu uma levantada, tá? Aí agora nós vamos o quê? Complementar com o nosso preenchimento. Então, é um procedimento super tranquilo, um procedimento que você vai ter resposta muito bonita desse paciente. Aí agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso preenchedor e vamos colocar. Aqui. Então, o nosso produto que nós vamos usar é o Restylane Lift, tá? Então, é ele que nós vamos usar nessa região nasal. Então, tá aqui. Então, ele tem essa região aqui, ó, que eu vou precisar tirar isso aqui, tá? Para colocar na ficha da minha paciente. Então, eu tiro isso aqui, ó. Tô perguntando qual preenchedor. Então, é o preenchedor, é o Restylane Lift da Galderma, tá? Então, tá aqui, ó, as especulações que depois eu vou colocar na ficha dela. E aqui tá o preenchedor que eu vou usar. Aí, agora, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos, primeiro, nós vamos definir o dorso e depois é que nós vamos para a ponta e para a columela, tá? Então, a gente vai, coloca já um pouquinho aqui nessa região e depois vamos colocar aqui também. Então, primeiro a gente vai, pode ser com agulha, tá? Esse dessa região aqui a gente vai fazer com cânula. E essa região do dorso, você pode fazer com cânula ou pode fazer também com agulha. Então, aqui eu venho, ó, bem no meio do dorso. O que é que eu vou fazer? Vou pegar minha caneta e vou marcar, ó. O que é que eu preciso saber? Eu tenho que ver que aqui a gente tem esse ângulo entre a região aqui do prócero e a região nasal. Então, eu tenho esse ângulo. Eu não posso deixar isso aqui muito alto, porque se eu deixo isso aqui muito alto, o que é que vai acontecer? Ela vai ficar parecendo um avatar. Então, a gente precisa o quê? Colocar de uma forma que ela fique com esse ângulo bonito e também esse ângulo dessa região aqui também, que esse aqui tem que ser de 90 a 95. Então, chego aqui agora, ó, levanto minha pele, vou bem, ó, aqui tá a parte mais larga. Então, vou aqui nessa região, toco no meu dorso. Sentiu alguma coisa? Nada, né? Pronto. Chego aqui, o que é que eu vou fazer? Aspirar. Então, a gente aspira entre 5 a 8 segundos pra gente ver se nessa região tá saindo sangue. Se sair, a gente para e coloca no outro lugar. Então, tá aqui, ó. Então, a gente já esperou. Então, agora, o que é que eu venho? Desço. E eu vou fazer o que aqui? Lentamente. Quanto eu vou colocar? Vou colocar só 0,05 ou menos. A gente vai botar aqui, no caso aqui agora, 0,03 a 0,4, tá? Então, aqui, ó, e tô segurando aqui. Eu já tenho que ficar segurando na minha lateral, porque ao mesmo tempo eu vou estar fazendo o quê? Desculpa, vou ficar moldando. É bom, não tem problema que é ácido hialurônico. Então, a gente vai, ó. A gente vai botar só um pouquinho, tá? Depois a gente vai voltar pra cá. E agora nós vamos primeiro fazer aqui e a ponta, depois voltamos pra cá, tá? Pra região do dorso. Aí aqui, ó, já começou já a melhorar esse aspecto dela aqui. Aí agora, vamos para essa região
da parte da ponta, que é uma coisa que todo mundo gosta muito, né? Da ponta ficar mais bonita. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai trocar a agulha por uma cânula. Essa cânula é uma cânula 22G, ó, pode ser essa cânula, tá? É uma cânula 22G, ó, ela tá aqui, ó, por 25. Então, e é a cânula que a gente vai usar nessa região dela aí. Essa cânula tem uma vantagem que ela já vem com agulha proporcional a ela. Então, quando eu vou fazer o meu pertuito, a minha abertura, eu já tenho a minha agulha e já tenho a minha cânula, tá bom? Que é a 22G. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Como a gente já apagou, né? Nós apagamos essa região aqui, ó. Então, a gente vai de novo fazer novamente aqui. Então, nós vamos chegar aqui, ó. Que aqui, essa região, ela é chamada de supratipe. E é bem aqui no centro. Aí, como eu vou fazer isso aqui? Antigamente, a gente fazia aqui por fora. Mas agora, a gente faz tudo aqui por dentro. Então, a gente vai vir nessa região aqui. Vou pegar a minha agulha da minha cânula. A agulha que veio na cânula, que ela é proporcional para que a cânula, ela tem que ser mais grossa do que a cânula, para quando a cânula passar. Chego, vou vir aqui dentro, bem aqui dentro dessa região aqui, ó. Bem aqui, no, olha onde eu tô, aqui, ó. Olha a pontinha dela aqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Chegar aqui, vou simplesmente entrar também só o bisel. Tranquilo, Larissa? Sim. Então, tá aqui, ó, só o bisel eu entrei. Mais nada, não preciso ficar entrando a agulha toda aqui. Entro só o bisel, tiro, e aí agora eu vou com a minha cânula. Olha a cânula aqui, ó, que é a 22G. Chego aqui nessa região e vou no lugar que eu fiz. Ó, no mesmo lugar que eu fiz, o que é que eu vou fazer, ó? Ó, eu tô aqui, olha a ponta da minha cânula aparecendo aqui, ó. Ó, tirei, olha essa cânula aparecendo, tá vendo? Então, agora, o que é que eu vou fazer? Vim até aqui em cima, bem no centro, pego aqui dentro e vou descer com a cânula para aqui, para a região da columela. Desculpa. Voltou? Então, agora como voltou, então eu vim, entrei por aqui por dentro, olha onde eu tô, ó, bem na frente da minha columela, desço um pouco, sempre segurando, porque eu vou estar levando minha cânula. Então, chego aqui nessa região, eu vou dar uma pequena debilidadezinha, muito pouco, ó, vocês estão dando para ver aí na cânula. Venho aqui, ó, e vou reto, até tocar no osso, que foi a minha crista óssea. Então, quando eu toco aqui no osso, o que é que eu vou fazer? Aí eu vou botar aqui o meu preenchedor. Então, olha o preenchedor aqui. O que é que eu vou fazer agora? Ó, e tô aqui, ó, bem na pontinha aqui, ó, bem lá no osso, bem no periósteo. Então, tô aqui nessa região, vou segurar e vou aspirar. Aqui eu vou passar 12 segundos, mais ou menos, de 10 a 12 segundos. Aspiro. Aí vou aqui, ó, mais 0,2 em cima. Bem devagar. Aí depois eu vou subindo, aspiro novamente e coloco aqui mais 0,1. Aí vou vindo, ó, ele tá aqui, ela tá aqui na frente. E agora eu vou o quê? Retroinjetando. Só que eu aspiro
e vou reto injetando aqui, bem na minha columela. E vou o quê? Bem devagar. Ó. Olha esse ângulo dela aqui. Aí agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse nariz dela. Olha como ele já levantou aqui, ó. Então, agora, o que é que a gente vai fazer? Naquele mesmo lugar que nós estávamos entrando, ó. Ó ele aqui, ó. Eu preciso ver, ó, ele aparecendo aqui, ó. Tá vendo? Ó a pontinha dele branquinha aqui, ó. Aí, o que é que eu faço? Eu vou vir pra cá, pra essa região que chama-se supratip, que é aqui, esse aqui um pouquinho atrás, e vou fazer o que aqui? Aspirar primeiro. Vou fazer aqui um triângulo. Com esses 2 dedos eu vou segurar aqui. E com o indicador, eu empurro para trás. Ó, esses 2 dedos eu vou segurar. Confiro se realmente ele tá no supratip. Tá aqui no supratip. Coloco o meu indicador aqui. E meus 2 dedos aqui, ó. O anelar e o do meio, atrás, fazendo um triângulo. E vou apertar isso aqui, ó, para trás, ó. Apertando. Quando eu aperto aqui, aí eu vou colocar aqui a quantidade que eu vou precisar, que é o somente 0,3. Muito pouquinho. O máximo é 0,3 aqui, tá? E eu vou o quê? Bem lentamente. Então, fiz o supratip. Aí agora, ó, desço um pouquinho, vou pro lado. Aspiro novamente. Ó, aqui eu fiz no supratip, só um pouquinho mais. De novo, volto. Ó, aperto aqui, ó, aperto atrás e empurro para trás aqui, fazendo um triângulo aqui, ó. De novo, colocar mais 0,2. Aí depois eu desço um pouquinho a cânula, já vou pro outro lado. Do lado esquerdo, que eu vim pro lado direito. Vou fazer a mesma coisa. Ó, aperto aqui e vou aspirar. Aperto com força aqui e aperto aqui, fazendo o meu triângulo. E vou depositar mais 0,2. Isso tudo bem lentamente. Seguro um pouco esse triângulo. Olha como esse nariz já tá com a pontinha levantada. E aí agora a gente vai complementar essa região aqui, tá bom? Então, o osso nasal, ele vem até, ó, aqui já não tem mais osso nasal. Então, a gente pode fazer só no osso nasal. Então, a gente vai vir até aqui, ó, onde tem osso, para que a gente possa melhorar ainda mais agora esse dorso. Então, agora a gente pega novamente a nossa agulha, que essa agulha, no caso, já vem no preenchedor. E aí, a gente vai, ó, novamente, eu vou o quê? Ó, aqui, bem no meio do nosso dorso, aqui, ó, tranquilo, ó, já tô nele aqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Aspirar.
Depois que a gente aspira, volta. Então vamos o quê? Eu segurei aqui, porque eu vou moldando, né? Vou colocar aqui mais 0,3. Aspiro de novo. Então, o procedimento de nariz rino-nasal é um procedimento bem tranquilo, desde que você faça dentro das normas corretas. De quê? De saber exatamente aonde você vai realizar, a quantidade que você vai realizar e, ao mesmo tempo, também o quê? O que você vai querer fazer naquele nariz. Então, para isso, a gente precisa o quê? Para eu determinar o que eu quero fazer. E saber que sempre a quantidade vai ser pequena, eu vou injetar bem lentamente. Então, aqui, ó, a gente vai de novo, tocar aqui bem no osso, botar um pouquinho mais pra cá, ó, de novo eu vou, aspirou de novo. Então, é um procedimento que seguro, eficaz, então, ou seja, e um procedimento que vai deixar o nariz dela mais bonito. Hoje a gente não vai ver, porque hoje direito, porque ele ainda vai estar um pouquinho inchado, porque a gente mexeu, mas a gente vai ficar postando no nosso Instagram, no nosso story, que vocês vão poder ficar observando depois como vai ficar esse nariz depois que passar o inchaço. Então amanhã ela vai postar, mostrando como tá esse nariz, tudo isso ela vai ficar o dia a dia dela, para a gente observar como tá o nariz dela, até ele desinchar, porque a gente não tem como a gente já saber o resultado hoje. Por quê? Porque tá inchado, a gente anestesiou, então tudo isso não vai ficar assim. Mas olha como ele já tá mais bonito aqui, ó, como ele já tá bem bonito, a região do dorso dele, que era um dorso que tava o quê? Bem quadrado. Vou colocar outra imagem. Não. A imagem do antes, eu vou colocar. Não sei. Vou colocar a imagem do antes aqui. Ah, tá. Sim, bota. Desculpa aí. Então, aqui, ó. Olha como já tá mais bonito, mais fino esse dorso dela, ó. Lembra como ele tava? Bem quadrado isso aqui. Então, olha como ele ficou bem bonito. O sangramento é mínimo, porque eu tô fazendo com maior delicadeza, bem leve. Então, ou seja, é um procedimento extremamente seguro, extremamente relevante para o paciente, que ele gosta de ficar normalmente. Todo mundo gosta de ter o narizinho mais fino, não é, Larissa? Então a gente dá uma olhadinha, observa aqui, ó, como tá isso aqui. Então, ó, ele já faz isso, né? Aí a gente vê o quê? Se a gente, ó, depois Larissa a gente vai poder fazer nela o quê? A gente vai ver se esse nariz dela, como a gente sabe, se esse nariz dela, ele tá no tamanho correto do rosto dela, o tamanho aqui dessa região alar,
ou não. Ou se a gente também vai precisar diminuir isso aqui. Então, o primeiro passo é o quê? A gente vai fazer a medida. Então, como eu já não estou mais fazendo fio, não tem problema estar pegando na luva, que eu já fiz o fio, tá? Então, aí aqui, ó, nessa região, a gente vai medir dessa região, ó, daqui até aqui, essa região. Então, da região a lá até a outra região a lá. E ao mesmo tempo a gente vai pedir, quer fechar o olho? Ela vai fechar o olho e eu vou vir da parte inicial do olho à parte final do olho dela. Olha a diferença que tem aqui, ó. Significa que, tá vendo como passa? O que passa aqui, ó. Ó, ele tá até aqui. Então, vamos ver quanto ele passa. Então, esse nariz dela aqui, ó, por exemplo, ele tá o quê? Tá com 3,2. E o olho dela, vamos ver qual a distância que é daqui. Então, ó, a diferença aqui é 2,5. Então, e aqui é 3,2. Então, eu posso o quê? Na próxima, a gente vai começar a fazer o quê? Eu já vou fazer essa região para o quê? Para fechar um pouco isso aqui, essa região alar dela. Aí é que o nariz dela vai ficar ainda mais bonito, tá? Ó. Agora a gente ainda dá uma levantadinha a mais. Deixa eu só olhar aqui. Eu acho que já ficou bacana, né? Aqui, ó. Olha já esse nariz aqui de cima, como ele tá bonito. E outra coisa, sentiu alguma coisa? Nada. Ó, não sentiu nada. E aí a gente vai... Hoje ele não tá bacana, porque tá inchado, tá? Todo o procedimento, na mesma hora que faz, fica um pouco inchadinho, que a gente tá mexendo, a gente tá apertando, mas já dá pra ver como ele já tá bonitinho aqui. E agora a gente vai fazer um curativo. Esse curativo, ela tem que ficar com esse curativo uns 5 a 6 dias. Mas assim, como ela vai pro batizado do filho, né? Vai pro batizado do filho no domingo, então ela vai poder no domingo tirar isso aqui e já vai estar bem mais bonito esse nariz. A gente vai só mostrar ela no espelho para ver o que é que ela achou. Tá um pouco inchado, mas só para você ver isso aqui, já que mudou, aqui em cima que tá melhor, tá bom? Então vamos pegar aqui o espelho. Eita, eu vou pegar ali o espelho, tá? Peraí, que eu vou pegar o espelho. Um momento. E agora a gente vai o quê? Ó, olha o nariz agora, ó. Não é? Ó. Então, ó, agora a gente já, ó, não vou fazer mais nada. Então a gente, como isso aqui ainda tá inchadinho, tá? Mas olha como ele tá bem fininho aqui já, ó, ele já fica mais afilado, né? E aí agora eu vou fazer o curativo. Por que você tem que ficar com curativo? E tem que manter. E olha, a gente fez o quê? O que é aqui a zona de brilho que a gente faz usando. Então ela vai ficar mais brilhoso e deixou de ter aquela coisa quadrada no dorso. E o que é que a gente vai precisar fazer aqui? Posso colocar mais um pouquinho aqui para afinar mais um pouco. Acho que eu vou colocar mais só um pouquinho aqui. Deixa eu pegar outra luva, só para colocar, para a gente fazer só um localzinho aí que eu ainda tô achando que posso botar mais um pouquinho. Tá? Porque procedimento ao vivo é assim, né? A gente precisa avaliar, ver e muitas vezes, ó, tá bom, vamos botar mais, vamos ou não, vai depender, tá? Então, vou fazer a mesma coisa, ó, bem aqui no finalzinho do osso dela. Ó, bem nessa região, que eu acho que vai ser bom. Vai ficar, opa, desculpa aí, vai ficar, eu acho que mais bonito. Sempre aspirar,
não ter pressa para fazer. Se sangrar, eu tiro da posição, troco minha agulha, coloco de novo. Então, ou seja, é uma coisa assim extremamente importante esse procedimento você fazer bem calma, bem tranquila e fazer sempre o quê? Muito delicadamente, sem eu precisar colocar uma quantidade muito grande, tá bom? Sempre o quê? Vai colocando 0,3, ó, vai ficar mais bonito. E a gente vai o quê? Moldando, tá? Vamos moldando para que deixe realmente o nariz mais bonito. Então, ó, agora ele ficou como eu queria. Aqui. Você vai olhando, examinando, vendo onde está mais alto, onde está mais baixo. Eu quero que ele fique todo bem retinho. Daqui a quanto tempo ela vai precisar fazer novamente? 1 ano e meio, 1 ano, aí ela pode fazer novamente. Até antes disso não vai precisar. Tem alguma dúvida, alguma coisa? Matheus aí também? Só o pessoal dizendo que gostou, excelente. Ah, foi? Ótimo. Então, ó. Depois a gente vai tirar as fotos, tá? Hoje a gente não vai. E eu vou até dar uma dica para vocês. Nunca vocês tirem foto assim que termina o procedimento para postar. Só posta a foto depois, quando fizer pelo menos assim, os 4 dias que estiver totalmente desinchado. Normalmente, hoje em dia, eu mando o paciente voltar depois de 7 dias de todos os meus protocolos, para a gente olhar e observar. Então, aqui, ó, tá bom? Então, o nariz dela era mais grossinho e ficou agora mais fininho, né? Aí agora o que é que a gente vai fazer? Ó, agora vê como melhorou mais um pouco. Não foi? Então, aí agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai passar de novo um alquinho. A gente sabe que o quê? Quando eu trabalho com ácido hialurônico, a gente não deve colocar clorexidina, né? Que a gente sabe que cristaliza as partículas do preenchedor. Então, aí a gente limpa direitinho, tudo muito leve e sem esforço muito grande, para não mexer muito mais nesse nariz agora. E agora a gente vai fazer o nosso curativo para melhorar ainda mais, porque aqui eu vou precisar fazer o quê? Eu preciso manter isso aqui. Aí troca todo dia o curativo. Esse curativo vai trocar. Então, todo dia a gente vai fazer esse curativozinho. Você já troca, porque depois que lavou o rosto. Maquiagem. Não pode botar maquiagem no nariz até uns 4 dias, tá? Por quê? O que é que acontece aqui? Tem todos esses buraquinhos que nós fizemos, ele não fecha imediatamente. Então, demora. Olha aqui, fez o ângulo, como tá bonito aqui, tá? E aí, agora a gente vai colocar o nosso curativo. Então, como a gente vai fazer o curativo? Eu gosto muito desse NextCare. Ele é transparente e ele é maravilhoso, porque eu não preciso nem de tesoura para cortar ele. Então, ele é muito bacana, bem fino e também ele fixa bem. Então, eu gosto muito dele para fazer curativos.
Gostou dele? Gostei. Tava vendo que ele subiu, realmente subiu. Né? Aí aqui agora, o que é que a gente vai fazer? Vou medir mais ou menos até o outro lado. Vou chegar aqui, bem no meio dele. O que é que eu vou fazer? Vou chegar aqui, deixa eu limpar isso aqui. Poxa, desculpa aí. Deixa eu pegar aqui a tesoura, tá? Chegar aqui, ó, bem no meio disso aqui, que é que eu vou fazer? Eu seguro aqui, mais ou menos o meio, eu faço isso, isso. Fiz um V, ó. Ó, fiz isso nele. Vou chegar aqui, vou colocar exatamente aqui nesse meio, ó, fazendo isso. E vou fazer assim, ó, pra cima, e aqui e aqui. E ó, fazer assim, apertar, tá? Então a gente vai botar dessa forma aqui. Por quê? Eu vou estar fazendo com retenção desse preenchedor nessa região aqui. Por isso que a gente tem que ter o curativo, porque enquanto ele está endurecendo, para ele não sair dessa posição, porque de repente ela mexe, começa a mexer, começa a descer o preenchedor. E a gente quer que ele fique exatamente nessa região. Aí aqui agora, ó, com esse é maravilhoso, ó, eu já corto. Aí eu vou cortar aqui e cortar aqui. E a gente sempre faz o quê? Deixa essa pontinha do nariz pra gente ficar observando. Aí a gente faz assim, ó, e não pressiona aqui em cima. Eu faço assim, ó. Eu gosto de fazer essa abinha aqui, porque essa abinha faz a pontinha ficar. Se eu deixo ele muito reto, o que é que vai acontecer? Ele pode pressionar. Se eu cortar um pouquinho aqui dela, ó, por conta do olho dela. E deixo aqui assim, ó. Pressiono e faço assim. Que é isso que eu quero. E ó, e ele vai estar bem fixo aqui para poder não sair da posição. Hoje tá feinho, mas amanhã a gente já vai fazer um melhor, um menos assim, no domingo você vai poder ir pra sua festinha, tá bom? Obrigada, tá bom? E olha, e espero que vocês tenham gostado. É bom porque vocês podem avaliar e ver que todo procedimento, se ele for bem sedimentado nos protocolos de anatomia, nos protocolos que a gente vai poder realizar o procedimento com o material adequado, com o fio adequado, com a cânula correta, a agulha correta, sempre nunca pode deixar de aspirar. Então, se você faz seu protocolo tudo certo, nas bases, seguindo as bases anatômicas, então significa que você realmente não vai ter problema nos seus procedimentos. Serão bem tranquilos e bem seguros. Então, espero que tenham gostado e até a próxima quinta-feira, que a gente ainda vai continuar falando de fios, só que agora nós vamos falar de fios no terço médio. Então, são aqueles fios que a gente vai levantar e posicionar o rosto do nosso paciente. Tá bom? Então, até quinta-feira. Beijo grande.